Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. E eu descobri um negócio aqui que vale ouro para mim. É referente a esses vasos que vocês estão vendo aqui, que eu chamo de vaso fake de cerâmica. São vasos de garrafa PET que eu pintei na cor tinta, cor cerâmica, para ficar parecendo com vaso de barro. Me perguntaram como que faz esses vasos, então a gente já tem passo a passo, porém, que muda aqui são detalhes. Esse aqui que eu estou mostrando aqui, ó, ele tem uma florzinha do lado, que não tá lá no passo a passo, mas é apenas detalhe. As suculentas plantadas em cascatas também é detalhe, é porque eu furei, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz para furar isso aqui. Hoje não é vídeo de vaso, é vídeo do que eu descobri para revestir ele, para ele ficar com esta textura. Porque quando eu fiz o passo a passo, eu falei para vocês que eu estava usando gesso, rejunte com cola, mas eu nem cheguei a revestir com vocês, né? Que eu fiz só o passo a passo do vaso mesmo. E agora, hoje, eu vou fazer revestindo, passando a textura. E, gente, depois desse vídeo, você que gosta de fazer vaso, depois desse vídeo, a sua criatividade será o limite. Toda embalagem que você vê na sua frente pode virar um vaso charmoso. Fica um vaso bem bonito, não fica pesado, porque a massa que eu vou usar é uma massa muito leve. E é claro, gente, se deixa cair, né, quebra. Mas se não deixa cair, vai durar bastante tempo. Tem bastante tempo que eu tenho esses aqui, tá o tempo. E o material que eu descobri é um material que pode ir ao tempo também. Então, é, pelo que ele é usado, ele pode ir ao tempo. Então, vamos lá apresentar esse material. É isso aqui, gente, argamassa para cumeira. Sabe o que é cumeira? Aquelas telhas que a gente coloca no telhado e que depois passa aquela massa. É aquela massa. Ela existe em 3 tons. Ó, praticidade, flexibilidade, durabilidade e impermeabilidade. Tudo que o vaso precisa. Ela tem 3 tons. Branco, essa que eu tô usando aqui, que não fui eu que comprei, foi que sobrou aqui do telhado. Ela tem essa cor assim, meio café com leite. E tem ela na cor cerâmica. Então, quando eu for comprar, eu vou comprar na cor cerâmica. Que aí eu não vou precisar pintar o vaso. É só passar essa textura e pronto. O vaso já vai ficar pronto. E aqui é só acrescentar água, gente. Só pegar o pó lá e colocar água. Aí mexe, deixa numa textura de massa de bolo. Pra vocês entenderem. Não pode ficar nem dura nem mole. Aí depois que ela tá assim, ó, é como se fosse uma massa de bolo. Pelo menos o meu bolo fica assim, a massa. Aí a gente deixa 10 minutos para depois começar a aplicar ela. É o que tem, a informação pede 10 minutos na embalagem, né? Mas eu nem sempre eu esperei 10 minutos, não. Aí depois que passa os 10 minutos, a gente mistura novamente. E ela, assim, gente, é muito fácil para aplicar. Qualquer pessoa vai conseguir fazer isso. Dá para fazer vários vasos. É um saco que vem com 20 quilos. Não é tão caro, gente. Não comprei, mas eu já pesquisei, não é tão caro. Eu vou usar esse vasinho. Ó, foi esse vasinho que eu ensinei a fazer. Eu vou deixar no final do vídeo o passo a passo dele. E a diferença que tá nesse aqui, do que eu fiz lá no passo a passo, é que neste vasinho aqui eu apliquei essas, tipo essas orelhinhas. Aqui eu passei a tinta cerâmica, cor cerâmica, que é a tinta para piso, que eu uso a tinta para piso. E eu furei isso aqui, mas para furar, eu fiz tipo um decote assim, furando. Para furar, tem que furar antes de passar a tinta. Acabou de fazer o vaso, fura lá com ferro de solda ou com qualquer ferro quente. Aí depois que passa a tinta. Essas orelhinhas é aquele fundo da garrafa. Se você olhar o fundo da garrafa, você vai ver uma parte lá que parece um coração, é só você recortar. Já tá lá, é só recortar. Então eu recortei e apliquei aqui com aquela fita abraçadeira, que o pessoal chama de enforca-gato. E eu pintei, gente, é porque eu quero que fica tanto por dentro quanto por fora a mesma cor, igual tá esse aqui. Porque quando você passa a textura, vai prevalecer lá no fundo do outro lado, né, a cor da textura. E eu não passo massa no fundo, eu só passo do lado, né, porque
Eu tentei furar, gente, não fica muito legal para furar, não. Ela acaba rachando, então eu prefiro não furar depois de seca. Então aqui, ó, essa aqui eu não passei tinta e eu passei direto, então ela fica da mesma cor lá no fundo. E como eu quero pintar com cor cerâmica, aí fica de uma cor diferente. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz essas marcações enquanto tava mole. Eu tirei para depois eu furar com ferro quente, só o plástico. Não sei se vocês entenderam, então tem que deixar já a marcação dos furos é, antes de secar, porque depois que seca, aí fica difícil, né? Porque é igual uma cerâmica, gente, isso aqui depois que seca. Aqui passou os 10 minutos, deu mais uma mexida e agora eu vou aplicar para vocês verem como que é simples, gente. É uma delícia fazer isso aqui. Eu vou usar esse garfo e essa faquinha é uma faquinha de serra que é tão antiga que já não tem a serrinha mais, então eu uso ela para fazer essas coisas. Mas você pode usar uma espátula, alguma coisa assim que você consiga passar. Aí eu coloco a mão por dentro e aí eu vou passando com essa minha espátula, espátula que feita de uma faquinha. Aí eu vou colocando, gente, camadas. Ó, no olhômetro mesmo dá pra gente perceber, a gente controlar aí a espessura. Eu faço mais ou menos meio centímetro de revestimento, né, com a massa. Não coloco muito grossa não, mas pode colocar até 1 centímetro. Pode colocar até menos, mas aí fica mais frágil, né? Quanto mais grosso, mais forte fica. Lembrando que isso aqui não é um vaso de concreto, é um revestimento, então é preciso ter cuidado, né, não ficar batendo, porque pode danificar. Mas faz ficar muito bonito o vaso de garrafa PET, de qualquer embalagem, e que não deixa ficar com cara da embalagem. Então, se você pega num vaso desse, você não vai saber, você vai achar que foi feito de cerâmica realmente. Porque esta massa é uma massa para aplicar na cerâmica, né? Que é a telha de cerâmica, para ficar igualzinho. Então, eu coloco aqui, eu não vou colocar massa nesse local que eu fiz os furinhos. No início do vídeo eu mostrei para vocês os vasos lá, né? Em forma com as suculentas plantadas assim, em forma de cascata, esses buraquinhos. Então, vou colocando as estacas. Lembrando que eu não passo massa no fundo, esse fundo é de tampa de potinho de copo de requeijão, não enferruja. E aí eu vou modelando, olha, cerca de meio centímetro a textura aqui. E esses de furinhos eu faço para poder plantar as plantas podadas, as suculentas podadas. Suculentas de raiz eu faço de outra forma, mas eu vou fazer aqui hoje, vocês vão ver também como que é simples. Então, vou mostrar como que é feito os dois tipos de vaso. Esse que planta em cascata com furinhos para plantas suculentas sem raiz e o outro que vai ser para suculenta com raiz. Então, a gente fica assim, olha, revestir tudo e ele fica todo feioso, olha, porque eu não sei fazer ficar lisinho, gente. Mas se você souber fazer ficar lisinho, não precisa usar o garfo, não. Eu uso garfo para poder, já que eu não sei fazer o vaso ficar lisinho, então eu faço ele todo arranhado, porque aí ele fica rústico. E eu gosto assim também. Mas se você passar um pincel também fino, molhando, passando, vai ficar bem lisinho, mas eu preferia assim. Então eu faço assim, vou riscando com o garfo, para tirar todas essas marcações da faquinha. Então, aí vai ficar parecendo um vaso de barro rústico. E fica bem bonito. Acho que, não sei se você prestou atenção no início do vídeo, todos foram feitos assim, passando o garfo. Então, quanto mais fresca esteja a massa, mais fácil é para fazer essa ranhura. Então, acabou de passar, já vai fazendo essas ranhuras aí com o garfo, né? Que dá pra, depois que seca, fica difícil. Aí fica assim, eu deixo secar. E aí, depois que tá bem seco, eu pinto. Aí eu vou pintar tudo de cor cerâmica. Esse aqui, eu pintei de azul, porque eu quero pintar a textura de azul. Então, pra ficar a tinta azul por dentro, eu já pinto primeiro. Lembrando que essa tinta é uma tinta bem áspera. Tinta pra piso
É uma tinta que pode molhar e é uma tinta bem áspera, então facilita muito aqui para aplicar essa massa. Quando eu faço sem passar tinta, eu faço de 2 vezes. Eu aplico uma fina camada da massa e aí depois que seca aí eu termino. Mas quando tá com tinta assim, eu já faço de uma vez só, o revestimento de uma vez, porque ela não escorre, a massa não sai. Mesmo eu colocando ela assim de cerca de 1 centímetro de espessura. Mas toda embalagem que for aplicar essa massa, ela precisa estar áspera. Como que faz para deixar a embalagem áspera? Eu uso a lixa. A garrafa PET é muito fácil para lixar, então eu lixo. Quando eu vou pintar com outra tinta de outra cor, eu passo aquela mesma tinta que eu vou usar de uma demão só, passo uma vez só, deixo secar, aplica a massa como você está vendo aplicando aqui. Aí depois que seca, eu aplico a tinta e aí fica com cor por dentro e por fora, sem precisar pintar por dentro. Porque por dentro eu não lixo, então garrafa PET sem lixar é difícil para poder fixar a tinta. Gente, é muito bom a gente fazer isso aqui, vocês não imaginam terapia. É como se estivesse confeitando um bolo com chantilly. É uma facilidade. Na verdade, tenho mais facilidade de fazer isso aqui do que confeitar um bolo. Mas quem aí sabe confeitar, vai tirar de letra isso aqui. Porque é muito fácil mesmo. Eu acho que eu nunca trouxe um passo a passo de algo tão fácil como esse de hoje. Perceba que eu estou segurando por dentro e eu viro ele para baixo e a massa não cai. Então, ela gruda, gente, como se fosse uma massa epoque. A diferença é a facilidade de aplicar. Então, vou passando, vou tentando uniformizar o máximo possível que eu consigo aqui. E aí, depois eu faço as ranhuras. Gente, eu vou trazer muito mais projeto com essa massa para vocês. Se inscreva aí no canal que eu vou trazer sempre ideia de uso dela, assim, em vaso, né, em tipo de vaso, tudo com reciclagem. Olha, ficou assim, depois que eu passei toda a massa, e eu já venho, essa aqui tá mais fresquinha, ó, as ranhuras tá saindo mais bonita do que o primeiro. O primeiro, ele já tinha evaporado mais, né, e aqui não, olha como que fica. Aí vai riscando, aí depois esses carocinhos que vai ficando assim, ó. Depois é só passar a mão que ele sai. E aí fica só os riscos. E aí, depois, se quiser pintar, pinta. Se não quiser, não precisa, não há necessidade. Mas é bom envernizar. Você pode usar o verniz spray ou então o verniz, a resina à base de água. Eu gosto de usar resina à base de água porque eu tenho alergia a verniz. E é muito boa a resina à base de água, gente. Dura muito tempo ao tempo. Não tem problema aí de ficar morfando. Mas o vídeo de hoje não é sobre invernizar, é sobre mostrar a textura. Como aplicar. E aí fica assim. Agora eu vou mostrar para vocês o vaso sem pintar. E para plantar uma suculenta com raiz. Fiz uma marcação aqui, só para vocês verem, mas eu nem faço marcação, eu vou no olhômetro mesmo. Essa parte que eu marquei aqui, eu não vou passar a massa nela não, vou deixar ela sem passar nada. E aí, para eu passar essa massa, eu vou lixar primeiro, eu lixo toda a embalagem. Quanto mais lixada, melhor fica. E agora, eu vou passar uma fina camada da massa. Se ela tivesse pintada, como eu falei, eu já poderia revestir ela de uma vez. Mas, como ela não está, eu vou passar uma fina camada da massa, esperar secar e depois passar novamente para dar o acabamento. Porque, como a garrafa está sem a tinta, eu já fiz, então quando eu coloquei a massa grossa, ela ficou deformando. Não que escorre, mas fica um pouquinho deformando, ela desce um pouquinho. E aí fica um lado mais grosso do que o outro. E aí deixando secar não, gente, é rapidinho. E mesmo com essa camada fina, por exemplo, eu já fiz com argamassa comum. E aí quando secou, só de tocar na garrafa ela solta toda.
E essa aqui não. Isso aqui, é claro que a gente, quando tá com a camada fina, a gente precisa pegar com cuidado, não apertar, porque se apertar, né, a garrafa vai mexer e aí pode quebrar. Mas pegando com cuidado, pode passar outra por cima, tranquilo, que não quebra. E fica muito fácil para passar a segunda demão de massa. Então, é só isso aqui. Vou passando nela toda uma fina camada. Uma fina camada assim, que cubra todo o plástico. Deixando a parte da fenda sem passar massa. E aí, pode voltar a passar a segunda demão no mesmo dia, porque é uma coisa que seca bem rápido. Mas geralmente eu faço isso, deixo para outro dia. Porque eu faço uma massa, né? Eu uso ela toda e depois, aí no outro dia que eu preparo outra. Lembrando que não pode guardar a massa pronta, porque ela seca. O que fizer tem que usar. Então, às vezes, como eu terminei de fazer alguns, aquele revestir todo, então eu já vou passar essa massa. Também não ia dar para poder revestir se ele tivesse pintado, não ia dar para cobrir todinho. Então, por isso eu vou fazer só no outro dia, porque já tá tarde. E aí, no outro dia, já tiver seco, aí eu revisto ele. Mas vocês já aprenderam como revestir, não precisa eu mostrar fazendo um acabamento nesse. Quando eu voltar com ele, eu já vou voltar mostrando os detalhes dessa fenda. Aí, fica assim, ó, uma massa bem fina. E agora é só terminar, vou encher ele tudo aqui. Ó, preenchi tudo. Perceba que dá pra ver um pouquinho a embalagem, mas não tem problema não. Então, amanhã, ó, aqui no fundo eu não passo nada. Amanhã ele já vai estar pronto para receber a próxima camada. Gente, como sobrou massa, eu fiz esse cestinho aqui de garrafa também. Garrafa PET, lixei. E eu vou fazer a mesma coisa. Como esse aqui é bem pequenininho, eu posso aplicar tudo de uma vez. Já posso deixar ele já acabado. Posso passar toda a massa nele. Agora, quando é grande, como o primeiro, esse outro que eu fiz, não dá pra passar de uma vez, não. E aí, aqui é só cobrir. É tão bom fazer isso, gente, que eu ficaria fazendo isso o dia inteiro. Aí, eles vão ficar aqui até amanhã, né? O único que tá acabado é esse aqui e o azul. Esse aqui que vai ficar faltando só passar a pintura e a resina, ou então o verniz. No meu caso vai ser resina, que eu uso resina. Esses dois aqui de fenda, amanhã eu termino eles e faço essa retirada desse plástico da fenda, que também tem um truque para poder tirar. Esse aqui só falta pintar de azul, mas precisa esperar secar. Às vezes, quando o sol tá muito quente, muito calor, com um dia já seca, já pode passar a tinta. Mas se for um local que não tiver que não tiver muito quente, então é bom esperar mais tempo. Enquanto não ver que tá bem sequinho mesmo, não pode passar a tinta e nem o verniz. Quando ele está no ponto de passar a tinta e o verniz, ele fica bem mais claro. Aqui hoje já é outro dia e olha, perceba que ele tá bem mais claro. Então já tá pronto, já fiz tudo. E tem aqui os patinhos também que eu fiz com embalagens de água sanitária. Esse patinho eu não fiz passo a passo, mas é muito simples também. Aqui o azul, né, que já tá branquinho, ó, parece que tá branquinho, mas é um creme, a cor creme, que tem a telha branca, a telha creme e a telha cor cerâmica. E esse é a cor creme. E os patinhos, gente, eles estavam aqui prontos há muito tempo. Foi uns patinhos que eu aprendi a fazer o corte com a Leia, lá acho que as suculentas da Leia, a de Leia Monteiro. Ela mora na Europa, mas ela é brasileira. Então, eu aprendi a cortar isso aqui, ó. Ela é de água sanitária, embalagem de água sanitária, mas eu não tinha o material para poder fazer o pescoço e para fazer a cabeça, né? Porque a própria embalagem já daria para fazer o pescoço. Então, agora eu já consegui com essa massa. Esse aqui já tá pronto para poder passar a tinta cor cerâmica. Aí, depois que passa a tinta e coloca a planta, a gente fica outra coisa. Aí, fica bem bonito mesmo. Fica um vaso bem chique. Esse aqui eu vou cortar agora para vocês verem como é que corta
esse plástico, porque tem que ser cortado, mas eu não posso pegar a tesoura e cortar, porque se eu fizer isso, ele vai quebrar, porque lembrando que não é um vaso de concreto, é um revestimento. E como ele é fino, então quando a PET fica mexendo, ele vai quebrar. É como se tivesse soltando ela e acaba quebrando. Então, por isso, não pode usar a tesoura para poder cortar a fenda. Mas eu vou mostrar como é que corta. Esse aqui que eu coloquei essas pedrinhas, ele tá cheio de carocinha, é porque eu colei pedrinhas. Assim que eu terminei de fazer, eu coloquei as pedrinhas e depois eu passei a tinta e depois a resina acrílica. E aí ele ficou assim bem forte. Pode tocar que elas não saem. Eu gosto de usar para fazer os meus vasos as garrafas PET de refrigerante, porque elas são bem mais resistentes, elas são mais durinhas, mais fácil para lixar. Mas você pode usar qualquer embalagem. Só não recomendo a embalagem de amaciante, porque eu já tentei e não deu muito certo. Ela não lixa legal. Então vamos lá tirar essa fenda. Se eu fizer isso aqui, ó, pega a tesoura e corto. Se eu fizer isso aqui, não vai dar certo. Então, porque não pode cortar essa bordinha. Essa bordinha não pode cortar, porque se eu cortar ela, o vaso vai ficar frágil. Então, eu faço isso aqui. Eu esquento um ferrinho. Nesse caso, eu estou esquentando um clipe. Peguei o clipe, abri. Mas pode usar o ferro de solda ou qualquer ferrinho que depois esquentar. E aí, eu vou contornar tudo isso aqui, gente. É bem mais fácil cortar com ferro quente do que com tesoura também. E ele não mexe. Porque se for com tesoura, ele fica mexendo. O plástico fica mexendo e acaba danificando a textura. Então, é só fazer isso aqui. Ó, cortei, deixei a bordinha em cima, não cortei. E aqui vai ser feito para plantar, esse foi feito para plantar as suculentas com raiz. E aí, depois fica aqueles vasos cascata, né? Não dá para ver essa bordinha que ficou sem cortar. Esses aqui eu não vou pintar, eu vou só passar resina, vou deixar nessa cor. Esses patinhos, gente, eles ficaram tão fofos. Depois eu vou fazer mais. E se você quiser que eu grave o passo a passo dos patinhos, é só falar aqui. E agora eu vou deixar para vocês o passo a passo do vaso, o vaso de PET. É só você clicar nessa fotinho que tá aparecendo aí, que você vai até o passo a passo. Se você quiser fazer igual os que eu fiz, mas pode fazer o jeito que você quiser, todos vão dar certo. Até mais, tchau, tchau!